O Paraná, como você mesmo disse, tem um imenso potencial. Aqui em Paranaguá, especificamente, puxando agora, saindo da Seara Paranaense e indo para a Seara Parnanguara, que é quem nasce em Paranaguá, nós temos o segundo maior porto do Brasil, primeiro em alguns segmentos, mas é um grande movimentador de renda e PIB para o país, de modo geral, Paraná e país. Certo? Mas, infelizmente, Sérgio Moro, o Parnanguara médio e litorâneo, de modo geral, não está tendo acesso, isso é um movimento que já vem há algumas décadas acontecendo, o Parnanguara não está tendo acesso a essa grande remuneração, em sua maioria, né, que o porto que tem na sua cidade gera, ou seja, os grandes salários, as grandes corporações, hoje não contratam o Parnanguara nem o litorâneo, e muitas vezes por falta de capacitação. As empresas não é um preconceito, mas sim falta de qualificação. Na nossa visão aqui da emissora, o Estado precisa intervir nisso e auxiliar o Paranaguá e o litoral a ajudar a capacitar a mão de obra local para que possa fornecer a mão de obra para o Porto de Paranaguá, né? Para a APA, né? Que é a coligação dos portos. E o que você avalia que um membro, seja ele do Legislativo ou do Executivo, uma vez lá dentro, o que ele pode contribuir para evitar com que o Parnanguara sofra essa consequência? O que está acontecendo hoje? Hoje a gente está tendo um porto cada vez mais rico e uma população cada vez mais pobre, né? Mesmo tendo o ônus da produção portuária e não ficando com o bônus, que é a remuneração. Como você acha que você pode ajudar a reverter esse quadro aqui no litoral? O que o litoral paranaense precisa? Precisa primeiro investimento em infraestrutura. Sim. Então é crônica, antiga, que é a reclamação de que falta melhores estradas para escoar a produção do porto, que faltam melhores estradas e caminhos para, por exemplo, para o turismo na região, para aproveitar melhor as praias. Falta maior infraestrutura de lazer. Agora, existe esse outro ponto que você colocou, que eu concordo totalmente. Como é que você faz com que a renda gerada pelo porto fique nas mãos dos cidadãos da região? Você tem que capacitar a mão de obra. Então, aí cabe sim ao Estado, ao governo do Estado, ao governo do município, no que for possível, até mesmo o governo federal, mas acho que principalmente isso é uma função do governo do Estado, de você gerar aqui programas de capacitação e treinamento da mão de obra para esses trabalhos muitas vezes especializados que geram maior renda. Então, tem algumas experiências em outros cenários que alguns estados adotam. Por exemplo, lá em Recife eles têm o famoso Porto Digital, que é investimento e capacitação para mão de obra na área de tecnologia. Aqui não é exatamente a mesma coisa, mas você pode sim fazer programas direcionados especificamente para a população local para habilitá-la a trabalhar e galgar essas posições superiores dentro dessa administração portuária ou dos trabalhos ou dos empregos gerados diretamente vinculados ao porto. Tem que ter aqui iniciativa, né? Tem que buscar outros caminhos. Programas de capacitação, a gente viu até no passado que o próprio governo federal muitas vezes tem dificuldade em gerar bons programas. Não é fácil. Não é fácil. A gente lembra sempre do Pronatec, foi um programa do governo PT, e a crítica que se faz é que ele tinha baixa eficiência. Muita gente fazia o Pronatec, se gastou bilhões de reais, mas a mão de obra que conseguia o emprego depois disso era muito pequena. Mas se a gente for examinar o programa em detalhes, eles criaram uma parcela do Pronatec, que teve 1% do orçamento do Pronatec, que era o tal do Pronatec Medic, que era um Pronatec orientado pelas empresas. As empresas que orientavam, olha, eu preciso de mão de obra nessa área, e o curso era montado, o curso de capacitação era montado segundo a demanda da empresa. E os dados estatísticos mostram que quem fez esse Pronatec Medic conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho muito rapidamente. Porque numa pequena mudança, num pequeno ajuste, você consegue muitas vezes ajustar um programa para ele ser eficiente. Não adianta você gastar bilhões sem que você tenha eficiência. Então, acho sim que poderia aqui ter um programa. E quem pode fazer isso? O governo, o Estado. Mas se você tiver, por exemplo, no Legislativo Federal, senador, deputado, o teu trabalho não é só ficar redigindo lá projeto de lei e apresentando no Congresso e ver o que acontece. O teu trabalho... Oi? Teria que atuar efetivamente. Né? Você tem que fiscalizar o governo e você tem uma influência, né? O poder de um senador, por exemplo, mesmo dentro do Estado, influenciar políticas locais é enorme. Então você pode
ir na sociedade civil, movimentar as engrenagens, você pode pressionar o governo estadual, você pode pressionar o governo federal, pressionar no bom sentido, a fazer a coisa certa para melhorar a vida das pessoas. Você não pode ser aquela frase, né, que é do nosso hino, deitado em berço esplêndido. Não, se você for eleito a um cargo representativo para representar as pessoas, você tem que mostrar que você está ali para valer. Assim como a gente estava no judiciário. Tem, infelizmente, tá, muita gente no judiciário que se acomoda, que tem lá o seu horário, cumpre lá o seu horário, às vezes nem cumpre o seu horário, e se acomoda e não faz seu trabalho. Então você tem que estar disposto a mexer em vesperos, a mostrar serviço. Isso é válido tanto para o judiciário como qualquer outra profissão, inclusive um cargo de senador, deputado ou no governo do estado. Não, você não está sendo, vamos supor, se você for eleito, você não está sendo eleito para ser a rainha da Inglaterra, fingir que governa. Você tem que ir lá para fazer valer. Está sendo eleito, no final das contas, né, professor, para ser um servidor público. Né? Claro, A sua essência claro. seria isso. Exatamente. Tá.